Bom dia, boa tarde, amigos e amigas. É uma alegria estar com todos vocês aqui. Estamos hoje, na formação Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação e na apresentação dos projetos em desenvolvimento. Hoje a apresentação vai ser do projeto Caeté e os educadores Caetés estão aqui para trazer essa referência e construção do que eles estão desenvolvendo. Então, é aberto a todos para trocar também, perguntar, trazer questões, para entender depois que eles apresentarem, essa construção do projeto. É o Conrado Vila, que ninguém conhece, imagina que a gente não conhece o Conrado, né, já de longa data, e o Will Vaz, que está aqui também com a gente como educador Caeté. Então, Conrado, vou estar passando para você, por favor, apresenta para nós e compartilha com nós o projeto incrível que vocês estão construindo. E agora em solidariedade, em redes. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, boa tarde para os amigos que nos acompanham de Portugal, eu imagino que tem alguns por aqui. É uma alegria enorme poder estar aqui representando o coletivo Caeté, a comunidade de aprendizagem da floresta aqui de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. A gente fala aqui da região serrana, é uma cidade marcada aí ao longo da sua história por muitas tragédias socioambientais, né? Desde a concepção da cidade até pouco mais de 3 anos atrás, a gente tem episódios assim muito significativos nessa questão, com tragédias assim virando manchete internacional, inclusive, infelizmente, né? Então, a Caeté surge como uma comunidade de aprendizagem da floresta pela potência dessa cidade. Mais de 70% do seu território é constituído por floresta nativa da Mata Atlântica, um dos biomas mais degradados do Brasil, né, em termos de desenvolvimento econômico, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela cresceu e devastou todo esse bioma, né? Mas aqui a gente ainda consegue preservar boa parte e a Caeté atua justamente nessa potência, que é a floresta. Então a gente começa o nosso trabalho lá em 2019, ainda como uma roda, né, de educadores inquietos, educadores insatisfeitos, assim como eu acredito que boa parte dos que estão aqui também sejam, e a gente começa a discutir, né? Eu, inclusive, conto essa história do início da Caeté na última live que a gente fez, né, Zizi, lá pelo Instagram. Acredito que alguns de vocês possam até ter acompanhado também, ter conhecido essa gênese Caeté. É, mas só para colocar todo mundo na mesma página, eu vou brevemente aqui resumir essa história para a gente poder bater um papo e obviamente, abrir para perguntas, porque é esse o intuito da gente estar aqui hoje, né? Essa troca, essa conversa, para a gente se ajudar e construir, de fato, essa rede, né? Que perpassa por esses vínculos afetivos, né? E a gente só constrói vínculo com aquilo que a gente conhece, né? Então vamos nos conhecer. Claro que o objetivo hoje é, de fato, a gente apresentar a Caeté, mas também eu gostaria muito de conhecer mais cada um de vocês, que vocês possam fazer comentários sobre as coisas que vocês se identificam, sobre, de repente, algum desafio em comum, e assim a gente vai se ajudando e vai construindo esse diálogo. Então, em 2020, de fato, a gente institui a Caeté, que é uma associação, né, juridicamente falando, então uma organização da sociedade civil, e é muito curioso, né, as pessoas sempre, então onde que fica, né, onde é que fica essa escola? E a gente fala, não fica em lugar nenhum e ao mesmo tempo está em todos os lugares, né? Nós não temos um espaço físico. Caeté, né, do tupi, significa mata verdadeira, a mata primária, aquela que nunca foi tocada. Então, onde tem floresta, onde as pessoas estão se reunindo, estão se encontrando, estão discutindo,
estão fazendo educação, a Caeté está. Então, é claro que a gente almeja, né, a longo prazo, ter, por exemplo, uma sede onde a gente possa receber, inclusive, educadores de outros lugares, outras cidades, outros países, para fazer vivências, formações dentro dessa sede, dentro desse espaço, onde possa ser, de fato, uma referência aqui no nosso território, em Petrópolis. Mas hoje não é a nossa realidade. Hoje a gente atua em parceria com muitas escolas municipais, escolas públicas, que acabam sendo esses espaços de referência nosso também, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma atividade envolvendo famílias, envolvendo agentes comunitários, a gente se encontra lá na escola, né? Que já é um prédio construído, já que já tem uma outra história também, que a gente integra e vai formando de fato essa comunidade de aprendizagem, né? Por meio dessa integração. Bom, então já dei mais ou menos um panorama. Gostaria também de apresentar a todos vocês um companheiro que veio aqui hoje somar com a gente, um dos educadores caetés, como diz o nosso amigo Zé, está no chão de escola, e aí eu complemento que é chão de floresta também, porque é onde a gente atua de fato, no chão de floresta com as crianças. E que se chama Will Vaz. Will, você me ouve? Tá por aí? Dá um alô pra galera, se apresenta, fala um pouquinho também. Olá, olá, tudo bem, amigo Conrado? Olá, companheiros desse encontro. Primeiro de tudo, queria pedir desculpa pela minha ausência de câmera. Eu até hoje não descobri como resolver esse problema. Ela funciona só quando quer, mas eu queria compensar isso compartilhando, enquanto eu falo, enquanto a gente for falando, algumas imagens das diversas ações que a Caeté foi fazendo, para pelo menos ir também ilustrando, né, o que eu for falando. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Mas vou então agora me apresentar e compartilhar um pouquinho da minha história, brevemente também, minha história dentro da Caeté, principalmente. Vejam se, me digam se está aparecendo para vocês, se está tudo ok. Tá, sim. Perfeito. Algumas das fotos são de atividades da Caeté, outras das fotos são, quer dizer, algumas são de atividades com as crianças, outras de atividades internas nossas, né? E, enfim, eu sou o Will, uma pessoa que veio para essa cidade durante a pandemia, fugindo da grande concentração urbana do Rio de Janeiro e procurando lugares um pouco mais tranquilos para se habitar nessa época tão tensa, né, que aconteceu recentemente. E eu vim para cá com uma criança pequena, uma filha que na época tinha 6 meses. Por diversos motivos da vida, o meu cunhado, ele foi quem apresentou o Conrado também, a Caeté, na época, não foi, Conrado? E ele acabou apresentando minha esposa, que me apresentou a esse grupo que estava em seus diálogos, em seu processo de formação. Eu não sou da área de educação, originalmente, mas toda a filosofia, todo o olhar da Caeté para a educação foi fazendo muito sentido para mim, ainda mais nessa época em que eu estava aprendendo a como educar um pequeno ser humano. E o interesse também em contribuir com ela aí na foto agora, me fez ter vontade, cada vez mais vontade, né, de
de contribuir com esse coletivo que tinha valores que faziam tanto sentido para mim. Eu sempre fui muito próximo da natureza lá onde eu vim, mas era um lugar com menos natureza. E aí aqui me encantei pela natureza da cidade e me encantei por esse coletivo que buscava aproximar as pessoas da natureza. E entrando no coletivo um pouco aos 45 do segundo tempo, e sem ser muito íntimo de todas as discussões que eles estavam tendo, eu comecei a buscar muito, conversando com o Conrado principalmente, entender o que era essa proposta, que para mim ainda era bem confusa no momento inicial, porque ela é muito diferente do que a gente está acostumado, né? E, enfim, entrei num processo de investigação e acho que eu pulei um detalhe importante. Eu sou originalmente comunicador, mas não só comunicador, eu sou uma pessoa que se interessa muito por jogos também. Então, tanto essa minha veia de comunicação, meu lado pai, minha proximidade com a natureza e meu gosto pelas ideias ligadas à diversão foram me aproximando, ao lúdico, foram me aproximando muito, assim, fizeram com que minha conexão com a Caeté fizesse muito sentido para mim. E aí eu entrei contribuindo muito mais com esse lado da comunicação na Caeté. Mas, num momento posterior, quando a Caeté começou a se aproximar da escola, eu participei um pouco das conversas sobre a construção desse projeto e a aproximação em si da escola, né? De repente eu ia contribuir com alguma outra coisa mais específica dentro dos meus saberes, mas por questões burocráticas, nesse primeiro momento o projeto entrou com 2 educadores, não com todos que a gente tinha cogitado. E aí, num momento posterior, esses 2 educadores, o Conrado e o Francisco, eles se tornaram professores da escola e tiveram que deixar o projeto. Will, rapidinho, só para contextualizar a galera, tá? O Will está comentando assim do nosso primeiro projeto de parceria com a Prefeitura de Petrópolis, que foi esse projeto chamado Guardiões Caetés, Aprendendo com os Saberes da Floresta. Então, quando a gente se institui esse contrato de parceria com a Prefeitura, eu e o Francisco, esse você que está aí na foto também, que é professor de Educação Física, o idealizador Caeté, nós assumimos lá e, posteriormente, a gente passa no concurso e assume como professores, de fato, da escola, com a qual a gente tinha esse projeto piloto na rede, né, de floresta escola, que a gente chama. E então, quando nós assumimos, o Will e outros educadores, né, a Evelyn, que é a atual presidenta também da Caeté, que infelizmente não pôde estar aqui, o Wesley também, que é um outro educador que por questões de doutorado também não pôde estar aqui presente, e o Gael, que é o atual parceiro do Will lá no Chão de Floresta, também não pôde estar presente por outros compromissos pessoais, tá? Só para contextualizar a galera de que projeto você está falando. Sim, obrigado. Às vezes a gente... porque são tantas conversas que a gente, às vezes, perde um pouco a consciência de em que pé está cada pessoa, né? Mas, então, aí nesse momento em que o Conrado e o Francisco se tornaram professores efetivos da escola, eles tiveram que deixar a responsabilidade específica desse projeto de oficina que acontecia nessa escola. E aí entrou primeiro a Evelyn, depois eu e eventualmente o Gael. E aí foi nesse momento que eu tive o meu primeiro contato com escola. Até então eu estava presente nas questões da Caeté, mais contribuindo do ponto de vista da comunicação, né,
produzindo conteúdo e ajudando eles em outros sentidos, e estava nas trilhas, nas atividades, mas muito pouco me entendendo como educador. Mas nesse momento, acho que foi o momento que virou um pouco a chavinha para mim, e eu fui jogado no chão de floresta e comecei a aprender na lida como se dá esse lado específico da educação, né, mais voltado para a comunidade. E, enfim, está sendo uma jornada muito interessante e da qual eu acho que alguns aspectos acabam sendo ainda mais interessantes no modo como se dá para a gente, né? Eu e o Conrado, a gente mora relativamente perto um do outro e relativamente perto da escola. Então, a gente convive bastante com as crianças, a gente esbarra com elas, a gente é afetado por questões parecidas, às vezes questões climáticas, então a gente está muito sintonizado também com os interesses dessa comunidade específica. E outro aspecto que eu acho muito interessante, isso que o Conrado comentou, que a Caeté não tem uma sede fixa, né? A gente, ao mesmo tempo, transita pela cidade, por parques da cidade, diferentes pontos, mas a gente tem esse polo mais próximo de onde as crianças dessa escola estudam e moram. Então, é um diálogo muito interessante com toda a geografia da região e com as populações. Enfim, está sendo um processo interessante, é um prazer estar falando com vocês, e eu acho que não vou reter muito mais a fala, não, para a gente avançar. Bom, Zizi, você acha que já é interessante a gente abrir para essa conversa? Eu acho que a gente já deu um panorama meio que geral, né? Acho bacana. A galera, já vi que a Rosângela gostaria de falar. Por mim, é isso aí, galera. Ó, ninguém segura, como diz a nossa diretora Angélica, que acabou de aparecer ali na foto. Ninguém dá a palavra a ninguém. A palavra circula na roda. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Os meninos, Conrado e Will da Caeté, ainda não me conhecem, sou professora. Estou encantada com as fotos, pensando já em me mudar para aí com meus filhos. Falo aqui de Recife, tudo bom? E eu sou professora universitária da disciplina de Bioquímica aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, é esse meu contexto. Eu tinha uma dúvida. Eu entendi assim, que o Caeté, ele é um projeto, vamos dizer assim, é um projeto, e que ele tem essa ligação com o município, né, com a prefeitura, esse convênio, vamos dizer assim, e aí esse convênio trata de vocês atuarem junto com escolas, projetos educacionais, eu acredito que até interdisciplinaridade, porque a floresta ela tem todo esse potencial interdisciplinar, você estuda de tudo, matemática, ciências, história, né, o transcendental do indivíduo, tudo isso. E aí, vamos dizer assim, na prática, uma escola conhece, aí da região, conhece a Caeté, o projeto, e aí ela se interessa e vocês fazem um projetinho com a escola. As crianças na escola continuam com o tradicional, entre aspas, mas pode ter esse lance com a Caeté, seria isso? Só para eu entender. Se me permite, Will, gostaria de responder essa. Isso tem muito a ver com a origem. Essa pergunta é fantástica, eu agradeço, Rosângela, porque faz uma conexão direta com a origem Caeté. A gente, no início, debatia o que nós queremos enquanto projeto. Nós queremos ser mais uma escola, e agora, com muito cuidado, eu não quero diminuir nenhuma escola Waldorf, Montessori, nem nada disso, mas a gente quer ser mais uma escola que vai atender um público X, que a gente sabe que normalmente é um público elitista, né? A gente vai ser mais uma nisso?
ou a gente de fato quer atuar com o povo que mais sofre, que são as crianças pobres, normalmente pretas, de periferia, que não têm acesso à natureza, que sofrem inúmeras violências. Então, ali, foi bem em 2020, houve uma ruptura do coletivo. Metade, mais ou menos assim, vamos generalizar, né? Metade queria uma escola para os seus filhos, e, portanto, queria construir mais uma escola Waldorf, e a outra metade se posicionou favorável a essa atuação junto à comunidade mais vulnerável da cidade, em parceria já com essa população que a gente acreditava com quem a gente deveria estar engajado. E assim a Caeté seguiu por esse rumo mais comunitário, de uma educação de fato pública e tal, mas com essa perspectiva de organização da sociedade civil. Então, a gente precisava correr atrás de parcerias e tudo mais. É quando eu, por meio da visita do nosso amigo José Pacheco aqui em Petrópolis, uma outra grande companheira, Cecília Pinheiro, que na época era da Secretaria de Educação, me chama, fala, Conrado, o Zé está aqui, vamos junto visitar uma escola com ele, uma escola muito especial, de uma história aí já de décadas de luta comunitária, né? Por uma outra educação, então eles são bem a nossa pegada. E aí eu conheço a diretora Angélica, o marido dela, seu Paulo, né? Que participam lá da construção dessa escola há 40 anos atrás, né? Mas muito antes já participaram da ocupação desse bairro onde a escola está, que se chama Contorno, né? Um bairro às margens da BR-040, então já é um território já historicamente marginalizado, literalmente. E aí, conversando lá na escola, o seu Paulo, já um senhor de 70 e tantos anos, né? Ele olha para a mata e conversando comigo, porque ele já sabia dessa minha inclinação e tal, ele fala, a gente aqui há quanto tempo não luta para proteger isso tudo, né? A água daqui de Petrópolis é uma coisa fantástica, assim, é um bem muito precioso que a gente tem lá, jorra água o ano inteiro sem parar, literalmente, é água pura da nascente. E aí, enfim, sofrendo várias pressões de grandes cervejarias, né? Grupo Petrópolis, que é uma das maiores cervejarias do Brasil, né? Ambev, enfim, sabe, essas empresas sugando tudo, querendo invadir, querendo se apossar de tudo. E aí o São Paulo reflete sobre isso, né? E diz, pô, quem é que vai proteger isso aqui quando a gente se for? E enquanto ele faz essa pergunta, as crianças brincavam no pátio. E nesse momento eu olho para elas e eu falo, São Paulo, tá aí, os guardiões dessa mata, os guardiões desse território estão aqui brincando na nossa frente. Mas eles só vão proteger esse território, São Paulo, o dia que eles amarem esse território igual o senhor ama. E sabe qual é o dia que eles vão amar esse território igual o senhor ama? O dia que eles conhecerem intimamente igual o senhor conhece. Então, vamos apresentar para eles, vamos tirar o cadeado lá daquela portinha lá que sai para a mata, vamos levar eles para a mata, vamos ir lá com eles lá no cume da montanha, para eles verem os bairros deles, para eles verem a cidade deles, para eles entenderem onde é que fica o Rio de Janeiro, porque dá para ver o Rio de Janeiro, para eles começarem a ter a noção de tudo isso. E assim, né, a gente inicia esse projeto aí por meio lá do departamento da Cecília, na Secretaria de Educação e tal. E aí, por que eu falo isso? Para finalmente responder a sua pergunta, Rosângela. Como é que a Caeté atua? Ela é, de fato, uma outra escola dentro de uma escola? Não. Ela é uma plantinha que nasce numa rachadura de um mar de concreto. A gente enxerga a nossa educação hoje, principalmente aqui na cidade, como se fosse um grande pátio concretado. Mas há de se achar aquela brecha, aquela rachadura, onde a natureza teima em brotar. E é por meio desse brotamento... A plantinha insistente. E é por meio desse brotamento que a gente vai reflorestar a educação aqui.
é por aí que a gente vai. Respondi a sua pergunta? Perfeito, Conrado. Sim, Eu queria aproveitar só para complementar, talvez de um ponto de vista burocrático, eu queria. a- era um pouco disso também, Rosane. Então, a gente aqui, e aí você, por favor, me corrija se eu falar qualquer besteira, porque sabe que essas questões burocráticas não são o meu forte. Mas existe na grade horária das escolas de tempo integral aqui da cidade a necessidade de uma complementação de alguns tempos através de parcerias com microempreendedores individuais. Qualquer pessoa, qualquer com aspas, né, mas pode propor um projeto para preencher esses tempos em parceria com as escolas, individualmente. A Caeté, enquanto instituição, estabeleceu essa parceria com essa escola e a gente atua nessa escola usando essa brecha. A gente busca outras brechas para atuar nessa escola e para atuar em outras diferentes oportunidades. Mas esse projeto, Guardiões Caeté, ele existe nesse formato por enquanto. Entendi, obrigada. Zizi, desculpa, eu sei que Rogério está com a mão levantada, só para eu concluir. Entendi esse horário extra que tem que complementar, eu lembro da escola dos meus filhos que já foi falado isso. E só para dizer uma coisa, a gente só ama, eu tenho certeza que se o mundo, né, conhecer, se os cidadãos do mundo, de todos os países, conhecessem a fundo como essas crianças estão conhecendo a floresta, ninguém derrubava, ninguém tirava uma flor para dar para ninguém, nem de presente, nem de nada, porque a gente só ama o que a gente conhece. Parabéns, galera, muito lindo. Desculpa, Zizi, me emocionei, eu sou emocionada. Obrigado por falar isso, estou quase chorando aqui ouvindo você falar também. Porque essa é a exata intenção do que a gente traz e que às vezes é difícil de conseguir trazer para as pessoas quando elas estão preocupadas com os parâmetros tradicionais de educação, sabe? Com um olhar mais tradicional. E a gente luta muito, a gente dá muito murro em ponta de faca tentando estabelecer esse diálogo e explicar para as pessoas que esse lado afetivo, esse projeto afetivo de longo prazo, ele tem um valor muito grande e que é difícil de medir, é difícil de mostrar, mas na lida diária a gente vê ele sendo construído e ele tem um valor muito grande. Então, que bom que você percebeu, traz uma certeza de que a gente está no caminho certo. O Rogério está com a mãozinha levantada. Rogério, nosso grande amigo aqui também. Manda Sim, eu lá, Rogério. queria primeiro cumprimentar os colegas aí pela iniciativa, é um projeto maravilhoso. O que me chama a atenção foram as expressões que eles usaram agora. Dar murro em ponta de faca. 2, romper o asfalto. Há um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala de uma flor que quer nascer no asfalto. Eu acho que nós temos que entender, nós todos, o conceito de instituição ou de sistema, tá certo? Ou seja, o sistema em que nós vivemos é capitalista, racionalista, desumano, nas suas raízes mais profundas. Dentro desse sistema, entretanto, nasceu um projeto instituinte pelas bordas, tá certo? Que é o projeto democrático. Então, essa questão surge na escola com Rousseau e tal, entendeu? Com Pestalozzi. De repente surge a questão do progresso, né? Do controle capitalista desmesurado, o mundo é infinito. E vem essa consciência das limitações da natureza. Bom, esse grupo
merece congratulações, porque ele forma parte dessa minoria crítica, reflexiva que se constituiu. E está fazendo uma coisa, a meu ver, absolutamente nova, absolutamente criadora. Bom, a educação não se limita à escola. Então, essa ideia de educar a comunidade é muito importante. Fazer valer essa significação respeito à natureza. Nós somos a natureza, nós não podemos. Se nós matarmos a natureza, nós estamos nos matando a nós mesmos. E aí, essa é a ideia de articulação com a escola, que é muito importante. Não vai mudar a escola necessariamente, mas vai lançar nas escolas semente de mudança. Ou seja, vai estabelecer a dialética, o conflito, o contraste, a preocupação. Eu achei belíssimo o projeto e me congratulo com o grupo e desejo sucesso sempre. Um abraço. Gratidão pelas palavras, amigo Rogério. Fico muito feliz e honrado em ouvi-las. Igualmente. Não tinha nada a acrescentar, só agradecer também, mas se eu ficasse em silêncio. Sim, Will. Que tem a Bianca com a mãozinha levantada, mas se você quiser falar, por favor. Não, eu só ia estimular que falassem. Bianca? Olá, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de elogiar o projeto, eu estou encantada. Eu conheço um pouco ali da região de Petrópolis. Como você falou no início, as capas de jornais, tudo aquilo que aconteceu, principalmente a gente que mora aqui próximo, né? Eu tive amigos que perderam tudo, enfim, pessoas que recomeçaram do zero, acompanhei de perto. E vocês trabalham dentro de uma área que é né, o sistema público e que as pessoas foram mais atingidas, né? Então, como é que é lidar, né, com pessoas que já têm tanta dificuldade, né, em sobreviver nesse mundo e ainda lidar com um medo, né, constante? A gente agora está vendo aquela construção que está ali da ampliação, né? E eu até, uma dessas viagens, parei naquelas barraquinhas e muitas pessoas ali, né? Você acaba conversando e questionando um pouco ali, fazendo aquele trabalho de semente, e eles estão muito com medo, porque sempre dá medo, né? Quando a gente sabe que se aproxima as chuvas dessa região. Como é conviver diretamente com medo dessas crianças e conseguir colocar nelas, né? Serem guardiões da esperança, né, de uma nova geração, da geração delas, né? Uau, que pergunta. Agradeço. Will, se quiser responder também, fica à vontade. Eu vou por um caminho que é o caminho do sentir. Porque eu nasci e fui criado aqui em Petrópolis também. Então, eu sou cria desse lugar que já me ensinou desde muito pequeno o que é viver com esse medo, né? Então, posso te dizer que até hoje não aprendi. Quem dirá ensinar as crianças como viver com esse medo? É algo de fato desumano, que nos causa muita indignação e que, por conta disso, nos faz mexer, não nos deixa parado. O caminho que a gente acredita e que a gente trabalha na Caeté é o caminho da educação ambiental crítica, a palavra que nosso amigo Rogério usou ainda há pouco. Então, o que a gente busca por meio das nossas sessões de floresta escola, que a gente chama, né?
e, posteriormente, como eu também faço parte da equipe pedagógica da escola em si, é trabalhar muito em cima desse viés crítico, reflexivo, transformador. É muito importante que as crianças consigam ter essa leitura de mundo e que desenvolvam essas habilidades, entender quais são as dinâmicas por trás de cada uma dessas coisas. Eu lembro de uma estudante de 8 anos de idade compartilhando com o seu grupo, num dos momentos de partilha, uma charge que ela viu, falando sobre a cidade dela, uma charge que ela tinha pesquisado, e, e ela vai descrever, né, o cenário de Petrópolis, assim, um, um morro, né, com lama caído e vários corpos ensacados, assim, cada corpo com uma data de tragédias passadas, né? E aí uma pessoa pobre, preta, ajoelhada no chão, chorando e se perguntando, né, até quando? E aí passa um senhor de terno, obeso, né, com uma mala cheia de dinheiro, falando assim, até quando a gente quiser. E ela compartilha essa história e ela começa a explicar, uma criança de 8 anos de idade, começa a explicar para os seus colegas, na sua linguagem, óbvio que não usando os termos técnicos, mas falando sobre a especulação imobiliária que existe na nossa cidade. Petrópolis, a cidade imperial, diz, né? Ah, imperial por quê? Porque Dom Pedro, lá, né? Aí ela vem na história. Começa. Aí a amiga Rosângela falou da transdisciplinariedade, né? Olha só, então quer dizer que o fato da minha amiguinha ter sido morta na chuva lá, porque a casa dela caiu, tem a ver com a história da nossa cidade, ela não sei quantos séculos atrás, e que, né, conversa com a ciência, que vai conversar com a matemática financeira, que vai conversar com o português por meio de uma charge, que vai conversar. É transdisciplinar, entendem como é que a gente atua? E tudo isso, como ela mesma falou ainda há pouco, com várias outras instâncias humanas que a gente precisa desenvolver, que, por exemplo, o Vygotsky trata muito bem, né, que é essa partilha do conhecimento. Aí vem o Zé, quando eu sinto que já sei, eu compartilho com os meus colegas. E aí esses saberes vão se multiplicando e a comunidade toda vai ganhando uma consciência diferente e vai questionando e vai promovendo transformação. Então, começa a pesquisar quem é o dono dessa cidade hoje em dia. É a família Orleans de Bragança? Ou quem é? Ah, tem um cara chamado Simão. Ai, nossa, Simão. Ele é dono de mais de 1.000 imóveis em Petrópolis. Nossa, o que ele faz com esses imóveis? Ah, ele deixa vazio. Então, todos os lugares seguros para morar, ele deixa vazio, só para o preço subir, para ninguém ter como pagar. E aí virem empresas de fora que, por exemplo, tem muito dinheiro, aí com aquelas redes de farmácia ou de cosmético que pagam absurdos de aluguel, enquanto isso as pessoas estão morrendo no topo dos morros por conta... Ah, estou entendendo. Então tudo gira em torno do capital, né, dos ricos fazendo ainda mais dinheiro, como o Rogério. E olha como a consciência crítica vai sendo construída por meio dessas vivências, por meio desses estudos, dessas reflexões, de tudo isso. E assim, né, a gente vai ganhando força, a gente vai educando a nossa base, o nosso povo não vai deixando de ser massa, e aí sim vai se tornando povo. Excelente. Eu vou pegar essa deixa para fazer o meu ponto sobre isso, só porque cada ponto de vista é a vista de um ponto, e acho que o lugar de onde eu olho, como eu lido com as crianças, traz outra perspectiva que é complementar, que não discorda em nada de tudo isso. Mas qual que é o meu olhar sobre as duas perguntas que a Bianca fez? Como é conviver de perto com esse medo
E eu vou acrescentar a essa ideia do medo, né, a ideia da dureza da vida para essas crianças, para essas populações, para essas comunidades. Porque a gente sabe, né, que as diferenças de condições e de histórico, as diferenças raciais, tudo isso afeta como as pessoas são atravessadas, né, por essas tragédias. E a gente vê nessa comunidade do entorno dessa escola que eles têm um histórico de lutar contra essa opressão dos poderosos, né, e de como eles lidam com o espaço. Toda essa comunidade sofre essas consequências de formas que às vezes são muito difíceis de perceber, se não no dia a dia, se não no contato, se não através das histórias. É muito diferente você ler uma notícia no jornal e você ouvir uma história e você ver o comportamento da criança. Então, desde o início, eu tenho a percepção de que essas crianças, elas convivem com uma realidade muito dura e frequentemente chegam histórias, né, que reforçam essa percepção. Uma realidade que está muito atravessada por todas essas questões que o Conrado citou, que a gente já comentou aqui, e que tem reflexos muito significativos no comportamento delas. Então, eu tenho a sensação de que talvez mais do que o medo, ou pelo menos um medo consciente, essas crianças, elas são permeadas por outros sentimentos que às vezes são sentimentos também igualmente complicados, sabe? Eu percebo às vezes uns comportamentos de uma raiva não administrada, ou às vezes uma naturalização da violência, que não vem das crianças, vem das comunidades, que são comunidades que convivem com uma realidade muito dura. E isso tudo afeta muito a escola, porque é uma escola muito centrada na localidade, nesse histórico e nas famílias. Muitas das crianças são parentes entre si, e o que passa com uma família afeta outras famílias e afeta a dinâmica de toda a escola. Então, eu lembro de uma vez que a orientadora comentou comigo que ela tem a teoria de que a escola fica mais tensa depois de um dia de chuva, por causa de como as famílias dormem, porque as casas, o revestimento das casas faz muito barulho e as crianças não dormem direito. Então, no dia seguinte, as crianças estão mais tensas, estão mais complicadas de se lidar, e isso transforma toda a dinâmica da escola. Então, pensa, né? É um detalhe que tem a ver com o clima, que tem a ver com a comunidade, que tem a ver com a vulnerabilidade e que afeta todo o processo de educação e que não pode ser pensado de forma diferente. Então, uma coisa que eu valorizo muito nessa escola é que eles têm esse olhar, eles têm essa percepção, eles têm essa preocupação o tempo todo. E aí, como é lidar com isso, o meu olhar é de que é um trabalho de formiguinha, nas pequenas lições, nas pequenas conversas, nas pequenas experiências. Nem sempre é uma vitória significativa, não é uma aula temática sobre determinado assunto, mas é no desejo, é na espontaneidade da relação com as crianças, no exemplo, e trazendo essa reflexão. E tanto a escola quanto a Caeté tem uma ênfase muito grande na humanização do processo educativo. Então, né, nos valores, em olhar no olho, em levar em conta o estado de espírito daquela criança,
E, enfim, acho que isso se alinha muito com o que eu penso, acho que faz muito sentido, e acho que também é algo que não existe fora dessa percepção de comunidade. Com licença, só para colocar que temos várias colocações aqui no chat também, e também mãozinhas levantadas. Aí perguntar, Conrado, você quer ler ou você quer que eu leia aqui as colocações no chat, depois nós passamos para as mãozinhas? Fica à Como vontade, Zezé. Bom, então vou estar lendo aqui. Vou retornar. A Rosângela colocou: Conrado, me chamou a atenção que vocês falaram sobre não ser mais uma escola construtivista ou Waldorf, que geralmente são para um público de elite. Digo isso porque meus filhos estudam em uma escola construtivista, que está longe de uma escola para todos aqui em Recife. Depois a Maria Antônia trouxe: projeto maravilhoso, parabéns, trazendo questões de alguns valores que estamos discutindo para esse grupo na prática, talvez como alguns projetos que já foram apresentados aqui. A Maria Ângela colocou que ela demorou para entrar, mas ela estava justamente corrigindo o artigo para um congresso justamente sobre design biofílico, a importância do ambiente natural e físico. E a Maria Antônia colocou: obrigado, foi a primeira vez que eu vi essa geografia humana relacionada com a memória trazida aqui. A Lourdes colocou: que maravilha, que base, que semente de transformação florescendo. Dá para acreditar que ainda há esperança. Desejo com muito coração que esses pequenos guardiões de Caeté estão se formando, sejam líderes no futuro. Parabéns é pouco. E o Rogério: pingar gotas de óleo no sistema. Lembra o percurso de Freinet. E aí temos duas mãozinhas levantadas também, a da Bianca e da Rosângela. Bianca? Bianca. Desculpa. Bom, obrigada. Foi comovente que eu ouvi de vocês e também a partir do que vocês falaram, né? E eu acredito que vocês ainda também lidam com aquele problema que não é um problema também, né? Grande, que Petrópolis ele é em volta das roupas, né? De malhas. Então é uma indústria que a gente sabe da moda, né? Que ela é altamente poluente também, como vocês falam, as cervejeiras, né? E como é que e vocês têm nesse meio apoio de empresários, entre aspas, conscientes, né? Porque a gente consegue trabalhar com empresários que sabem da sua responsabilidade social. Porque, por exemplo, eu moro numa região que é a região dos lagos, nós temos a maior lagoa, nós temos aqui um bioma reserva, Restinga, e temos um turismo predatório também. Logicamente, eu acabei desiludindo com o lado empresarial justamente por isso. Lógico, eu não sou ninguém na fila do pão, mas vocês têm essa resistência, vocês lidam com esse tipo ainda. Isso para vocês é um obstáculo a vencer? Ou vocês cada vez mais estão conseguindo conscientizar as pessoas, né? Porque eu conheço várias pessoas em Petrópolis que já levantam um pouco essa bandeira, né? Mas como é que é lidar com isso? Eu não sei se consigo fazer por entender. Com licença, só para nós desorganizarmos nosso tempo, porque são 11h56, normalmente nós vamos até o meio-dia, mas aí eu gostaria de organizar com vocês. Conrado, Will, vocês imaginam que mais uns 15 minutos para acordarmos, 20 minutos? Quanto vocês gostariam de acordar para ver aqui quanto tempo nós podemos organizar? Eu acho que Por mim, 15 minutos é de boa. acho que pode ser o suficiente. E a gente, sem dúvida, deixa os canais abertos para a gente seguir a conversa, porque é óbvio que um tema tão rico não se encerra em 80 minutos, né? Então, depois a gente segue, mas vamos dar conta do máximo que a gente puder nesse tempo. Ótimo, então tudo bem acordarmos 20 minutos? Quem não puder participar, pode, né, sair, daí nós temos mais 20 minutos, vai ficar aqui na gravação, vai estar no YouTube, e lembrando que o Conrado, né, o Caeté, estão sempre junto com a gente aqui, então vão ter outros momentos que eles vão estar compartilhando, apresentando, trazendo questões também, a ideia é que os projetos possam trocar, compartilhar e nós evoluirmos justamente nessa proposta paradigmática de comunicação e aprendizagem nessas relações humanas, tá? Então só trazendo, então acordando mais 20 minutos. Repassando então, Conrado, Will. Obrigado, Zezé. Bom, respondendo a pergunta aí da amiga, sim, nós temos mapeado essas empresas como potenciais investidores. Aí eu já vi aqui no chat que a Rosemary
também pergunta sobre essa questão financeira, né? Como que a Caeté se mantém financeiramente, é um dos nossos maiores desafios, sem dúvida. Porque a gente não pode se iludir, né? Como nos alertava Darcy Ribeiro, né? A crise da educação brasileira não é crise, é projeto. E quando a gente entende isso, e a gente verbaliza isso, e todos estão cientes de que nós estamos, sim, na contramão dessa lógica capitalista, de produtividade, de resultados finais, e então é claro que vai haver uma resistência muito grande do próprio capital de financiar um grupo que se propõe a destruí-lo. Paulo Freire já dizia que seria ingenuidade a gente esperar, né, que o opressor ele fornecesse algum subsídio para os oprimidos se libertarem, né? E a gente não tem essa ingenuidade. Porém, como a colega bem disse, né, ainda existem aqueles mais ou menos conscientes e a gente apela para esse lado. Nós estamos agora, inclusive com as crianças estão participando desse projeto que se chama-se Floresta Todo Dia, que tem como objetivo justamente permitir, criar condições materiais mesmo, tá, dessas crianças, que são crianças de periferia, além disso, de estarem ocupando esses ambientes naturais lá nas imediações da escola todos os dias. Por quê? A gente tem que falar da realidade deles. A maioria ali sequer tem um par de tênis. Quando tem, é muito complicado. Molhou, às vezes, uma calça. Tem uma calça. Na época de frio aqui em Petrópolis, faz muito frio mesmo. Uma criança que tem uma calça, aí ela vai brincar na natureza. Legal, é direito dela brincar na natureza? Sim, é direito dela brincar. E como é que ela dorme? Ela passa frio à noite. Então, os pais, por mais que apoiem o projeto, a gente nunca teve um pai que foi, não, isso aí não, que não sei. Todos os pais apoiam. Mas eles falam, gente, vocês têm que olhar a nossa realidade também. A gente não tem condição material de garantir que os nossos filhos vão para a floresta todo dia. Então, as crianças entendendo isso, falam, pô, tio, por que que a gente não compra aquelas roupas que pode molhar, hein? Falando assim, aquela roupa que pode molhar, que não deixa a gente com frio. Ah, roupas impermeáveis. Tio, vamos pesquisar, quanto é que custa? Caraca, é caro, hein, tio? A gente não tem dinheiro. Falei, pois é, mas tem muito empresário que tem. Tem muita empresa aqui na nossa região, né? Inclusive, nós estamos no polo industrial de Petrópolis, né? Essa escola está dentro do polo industrial de Petrópolis, onde fica a GE Selma, por exemplo, né? Uma das maiores empresas de turbinas de avião, né? Então, aqui a cidade gira basicamente, por mais que exista, né, o polo de moda, essa força cervejeira, a GE Selma é a maior empresa aqui da cidade. E a gente está a simplesmente 2 minutos da GE Selma. Então, e outras empresas como a Causais, que é uma das maiores produtoras de lentes de óculos, né? Eles têm uma responsabilidade socioambiental absurda, porque todas as lentes que são produzidas e tem algum errinho de fabricação, não tem como reciclar. Literalmente, eles esmagam e jogam numa área lá e tal. Então, eles têm que ter essa compensação. Então, as crianças falam, pô, tio, então é só a gente ir lá conversar com eles, né, e tal. Eu falei, mas, vem cá, eles conhecem o projeto? Aí, acho que não, né, tio? Como é que a gente vai apresentar? E aí as crianças começaram, tem um pouco mais de 2 meses, esse projeto chamado Floresta Todo Dia. Então, eles estão estudando vários meios de comunicação para se apresentar o projeto. E eles estão construindo slides, eles estão construindo roteiro de vídeo, cena, fazendo filmagem, tendo falas, escrevendo cartas institucionais para apresentar. Olá, sou... Então, eles estão muito... Tem uma comissão de trabalho, né, a qual eu tenho o privilégio de coordenar lá dentro da escola como professor, que tem o objetivo de apresentar o projeto, captar recursos e a gente, enfim, conseguir comprar roupa que não molha, né, para a gente poder ir para a floresta todo dia. E assim a gente vai caminhando.
mas, de fato, essa questão da sustentabilidade financeira é um dos grandes desafios. A gente conta com, normalmente, apoiadores, pessoa física, né? Pessoas que se interessam e falam, não, poxa, esse projeto aí, realmente, estão pessoas do Brasil inteiro, né? Pessoas que nem são de Petrópolis, que conhecem o projeto e falam, não, eu vou doar R$ 5 por mês. É o que eu posso, porque eu acredito, é isso aí que vocês estão fazendo, de fato é algo que vale a pena eu apoiar, sabe? Tira R$ 5 e toma aqui, todo mês, né? A gente criou um apoia-se, uma coisa recorrente também, que as pessoas já registram o cartãozinho lá e não precisam nem lembrar de todo mês fazer Pix nem nada, já desconta, né? Outros preferem fazer doações substanciais, esporádicas, né? Não, esse mês aqui eu estou tranquilo, vou dar R$ 500 para vocês, então, ou até mesmo R$ 1.000 para vocês e fazem essas doações pontuais. Mas, como vocês sabem, né, para manter uma instituição existem muitos gastos com cartório, contador e uma série de outras coisas. Então, e a gente, né, Will, voluntários que somos, a gente, para a Caeté, a gente não recebe um tostão, assim, por essa parte administrativa, é tudo voluntário mesmo, né? A gente tem que rebolar para fazer as contas fecharem. É, de fato, um desafio. Pois é, dando o meu ponto sobre a pergunta da Rosemary, principalmente como a gente se mantém financeiramente, eu diria que com dificuldade. É, como boa parte das instituições, ainda mais em seus anos iniciais, né, a gente corre muito atrás de, de fazer o básico enquanto a gente ainda está atuando, mas são duas frentes completamente diferentes, mas necessárias uma para outra, né? A gente atuar no chão de floresta, a gente está realizando o que é o nosso propósito, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar conta de outros trabalhos que, para essa instituição existir, que dificultam muito a alocação de tempo para o que realmente interessa. Então, são duas dinâmicas que conflitam entre si. A gente tem que administrar uma instituição, tem que documentar o projeto, tem que divulgar, tem que captar recursos, e tudo isso num trabalho que, como o Conrado disse, é essencialmente voluntário, porque mesmo eu que estou recebendo pelo projeto em parceria com a escola, eu recebo por esse projeto tanto quanto qualquer outro educador que não tenha a ver com a Caeté está recebendo, o que significa que o que eu faço para a Caeté é tão voluntário quanto o que qualquer outra pessoa faz. Então, é um tempo que a gente consegue dedicar à Caeté quando a gente já resolveu nossos trabalhos que nos garantem sustento, quando a gente já resolveu outras questões da vida, já descansou, já estudou, já investiu aqui e ali, e o tempo que sobra, né, para um trabalho voluntário é um tempo muito limitado. Então, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está mostrando, é uma realização com o mínimo de recursos, sendo que esses recursos que a gente capta são já direcionados para burocracia, para investir em material. Então, a gente queria aproveitar, inclusive, essa oportunidade para convidar vocês a se aproximarem da gente de alguma forma, porque muito do que a gente faz acaba sendo através das parcerias. Algumas das fotos que vocês viram aí são através de uma parceria com um coletivo sustentável que é o lugar onde eu moro, que existe nessa comunidade também e que faz doações para a escola e que cedia atividades da Caeté. Essas fotos do acampamento são num lugar específico para camping,
com o qual a gente fez parceria. Então, é nas parcerias que a gente existe, é nessas doações que o Conrado mencionou, sejam pontuais, sejam recorrentes. A gente está construindo, buscando novos espaços, novas parcerias o tempo todo, e a gente precisa muito enfaticamente de todas as parcerias e ajudas que a gente puder conseguir. Inclusive um adendo, desculpa, última coisa, é que uma das vulnerabilidades que a gente tem está justamente no fato de muito da nossa atuação estar vinculada a essa parceria com a prefeitura, e que isso é um problema comum, né, para escolas. As mudanças de governo afetam muito como as escolas conseguem lidar com seus projetos. Então, a comunidade de aprendizagem vem justamente como um dos benefícios dela, né, é proteger a escola, proteger esse projeto pedagógico dessas transições de interesses. E eu acho que a gente recentemente teve uma mudança de governo, está sofrendo consequências, o projeto está perdendo espaço, e a gente está num momento justamente de buscar não se deixar desanimar por essas dificuldades, mas de encarar isso como um desafio para encontrar novos espaços de atuação. Agradecida, Conrado, viu? A Rosângela está com a mãozinha levantada também. Eu estou com um monte de pergunta, mas assim, pelo tempo, eu vou fazer duas situações aqui que a gente pode até continuar com essa discussão depois. Primeiro, eu me lembro de uma fala de Bruno, acho que o Bruno está aqui, não me lembro, de um dos encontros da gente, onde ele colocou, né, essa questão interdisciplinar, inclusive a política passando, né, onde a gente não vê muito nas escolas tradicionais essa discussão dos direitos da gente, da questão política. E aí eu me lembro que Bruno fez uma fala sobre, estava faltando material para as crianças, tinha um projeto para as crianças desenharem, tinha que pintar, né, e não tinha material, né, e aí as crianças, né, foram à instância local, não sei se foi a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, enfim, não se lembro direito, mas que elas, né, fizeram um documento, né, para apresentar e reivindicar. Eu não sei, Conrado e Will, eu pensei agora nessa questão das roupas, né, fiquei aqui muito triste por dentro como mãe, né, como ser humano, né, isso era uma coisa que eu queria dizer, colocar, né, enquanto crianças protagonistas e já conhecendo seus direitos, porque a gente tem direitos, né, de ir atrás, mas a gente não vê isso em escola nenhuma acontecendo, né, as crianças não vão atrás, porque não é de interesse, na verdade, desse projeto que Darcy Ribeiro falava que, né, acabar com a educação não é por acaso, é projeto realmente. Isso era uma coisa. E a outra que eu queria perguntar, também se não der para responder hoje, a gente deixa isso para outro momento, é o seguinte, né? Eu estou olhando para esse projeto de vocês e vendo a ODS, os objetivos da ODS sendo construídos de forma genuína. E aí fico pensando, Conrado e Will, como o Conrado disse, também não estou querendo fulanizar nenhuma escola, mas também dizer na realidade, né, de escolas que fazem uma hortinha, um projeto que vai ter muito pouco mudança realmente estrutural e mental nessas crianças, né, e entram em concursos, né, da Globo, não sei, de várias empresas aí, de ODS, não sei o quê, e ganham. Aí eu tô pensando aqui, eu digo, caramba, esses meninos aí deviam ganhar todos os prêmios de ODS, porque, assim, acabou de ter na minha universidade, né, lá na Rural, a gente se cadastrou, eu acabei que nem fiz, que eu não consegui fazer, para montar um projeto, né, relacionando a educação de qualidade e questão da natureza. A minha universidade fica no meio da floresta também, de uma área muito verde em Recife, porque é a universidade rural, tal, é bem gostoso lá, vizinho do zoológico. E fiquei pensando nisso, né? Porque, assim, por mais que as escolas, né, ditas construtivistas, façam projetos, assim, pontuais, coisas legais, inclusive. Essa semana mesmo, minha filha fez uma visita, eles estão fazendo um projeto com marisqueiras aqui de Pernambuco, mulheres que catam marisco.
E foi muito legal. Minhas filhas chegou me dando uma aula de política, né? Mãe, elas catam marisco e só ficam com 20% do valor, 80% vai para os empresários que vendem. Foi bem bonito, mas assim, uma coisa ainda muito pontual que acontece de vez em quando. No caso de vocês, é uma coisa vivencial, né, do dia a dia, né? E aí era só um desabafo, queria dizer assim que vocês fazem, né, muitos dos objetivos de desenvolvimento sustentável para 2030 acontecer, e é sobre isso. A gente termina de conversar pelas outras canais, elogiar e falar que eu estou bem emocionada e bem feliz por isso acontecer, e perguntar se a gente pode fazer visita para conhecer. Com certeza, Rosângela, com certeza. A gente, inclusive, está trabalhando, né, numa agenda, numa programação, assim, com vivências, onde vocês possam vir por exemplo, aquele lugar do acampamento é do lado do Parnaso. O Parnaso é simplesmente o cartão postal do Brasil, né? A gente caminha por lá, a gente tem gente do mundo todo lá, então é um lugar fantástico. Depois pesquisem Portais de Hércules, Açu, enfim, tem muita possibilidade bacana. E, claro, trazendo esse viés da educação, né, para formar mesmo. Como é que a gente faz na prática? A gente acredita nessa formação isomórfica, ou seja, a gente não tem como eu falar aqui com vocês como é que a gente tem a lida, né, o desafio e os perigos. E, ai meu Deus, não é perigoso a criança? Claro que é perigoso, né? Como diria Guimarães Rosa, viver é perigoso. Mas existe muita responsabilidade, muita segurança, e a gente quer trazer isso para todos vocês de uma forma mais palpável possível, vocês experienciem no corpo, né? A gente aprende com o corpo todo, não é só com o cognitivo, né? Eu fiquei pensando também, só para terminar minha fala, É com verdade. professores. Eu sou formadora de professor, que eu ensino a curso de licenciatura, inclusive educação física e biologia. Como eles não estão preparados para atuar nesse tipo de escola? Só para... É muito triste, a universidade não... Com certeza, com certeza. E aqui eu já quero fazer até um convite, né? Por exemplo, Rosângela, que às vezes, como a gente falou aqui, né? A questão da sustentabilidade financeira é um problema. Às vezes a pessoa, poxa, entende, compreende isso, mas de fato não consegue ajudar com essa questão material. Mas, por exemplo, como você acabou de falar, não, mas eu trabalho numa universidade e a gente conhece parceiros que participam de editais, disso, de aquilo. Se qualquer um aqui conhecer alguém que possa se aproximar para ajudar, de repente somar no núcleo de comunicação, como é que a gente pode ajudar essas crianças a comunicarem o projeto melhor? Como é que a gente chega numa empresa dessa, num edital desse, num prêmio daquele, Enfim, existem tantos fundos mundo afora, tantas possibilidades, a gente só precisa conseguir acessar. E como eu e o Will comentamos há pouco, somos todos voluntários. Então, o nosso tempo que sobra, às vezes a gente não consegue abraçar todas essas possibilidades. Mas quanto mais pessoas chegam, se apropriam do projeto, das propostas, se integram, mesmo de longe, a gente tem colaboradores até fora do país, que fazem um pouquinho, né? Mas já estão colaborando para que esse projeto se ponha em movimento e vá se ramificando e possibilitando que floresça em novos lugares, é muito bem-vindo. Então, quem aí quiser participar, eu vou colocar um link lá depois no grupo também, né? Para vocês integrarem aos apoiadores Caetés, né? Que existe um grupo destinado a isso, onde a gente divulga as atividades internas e tudo isso acontece de forma mais direta, né? Para que não se perca nada. Vai ser muito importante tê-los conosco, sabe? Vocês estão muito bem-vindos. Agradecida, Conrado. Olha, pessoal, se vocês quiserem acordar um pouquinho mais de tempo, é possível, tá? Lembra que o tempo é nosso. Então, temos aí mais alguns 4, 5 minutos, mas nós podemos marcar até no máximo uns 10 minutos, né? Uma sugestão para podermos fechar as colocações, né? Eu vejo que a Luana, da Escola da Floresta, está ali querendo falar bastante para trazer questões também dessa construção em conjunto, mas temos nosso tempo e também temos a semana que vem, que vamos estar apresentando, a Ana Cunha vai apresentar também a construção dela, então vocês são muito bem-vindos, educadores Caetés também, que seria muito bom a gente trocar junto aqui e vocês trazerem várias construções da prática, porque nós,
à medida que vamos desenvolvendo cada construção, vamos trocando uns com os outros para falar sobre isso. Quem não puder ficar, só saber que vai estar gravado, tá bom? O Michel falou que vai ter que sair, mas agradecido. Sim, Luana. Oi. Eu sempre entro e penso assim, não, hoje eu não vou falar, eu vou só escutar. Quero conhecer o pessoal. Mas assim, eu sou da Escola da Floresta, essa história que a Rosângela trouxe aí das crianças ir para a Câmara de Vereadores foi conosco. E foi em busca justamente, assim, eu escutando vocês falar e reconhecendo muito o caminho. Foi em busca de encontrar recursos, para ir atrás dos recursos. E a gente começou uma jornada, Conrado, de adentrar e descobrir os caminhos dentro da máquina pública. E eu acho que isso é muito interessante, nós, quanto comunidades de aprendizagens, e buscando esse lugar de manter os recursos financeiros, talvez até futuramente, Zizi, uma vez a gente já tinha conversado sobre isso, o quanto isso é importante, talvez um dia a gente compartilhar todas as nossas descobertas, seja pelo meio público ou pelos meios privados, né? Mas assim, o que eu queria trazer é que nós estamos agora, pela primeira vez, em 7 anos, a gente adentrou ao plano municipal, estamos adentrando ao plano municipal de educação. Isso sempre ocorre no primeiro ano da troca de gestão. Então, também está ocorrendo na cidade de vocês. O que acontece? Quando a gente consegue essa aproximação com a gestão e com os vereadores, porque precisa trabalhar também com o legislativo, porque quem aprova é o legislativo. Num segundo momento, é feita a aprovação da LOA, que é a Lei Orçamentária do Município. E ali eles podem garantir recursos no Plano Municipal de Educação para inovação em educação. E aí vocês podem adentrar como uma associação, que nós também somos uma OSC, nós também somos uma associação. Então, ali eles garantem o recurso para o próximo ano. E no momento que tu adentra a legislação do município, porque isso é feito no primeiro ano, mas vale pelos próximos 4 anos dessa gestão. E aí vem a parte interessante, que é essa questão da comunidade, das crianças, né, das famílias, fazer essa defesa junto à Câmara Municipal, que é algo que a gente não fica sabendo. Mas existem sessões dentro da Câmara Municipal nesse processo de construção do Plano Municipal de Educação que é aberto ao público. Só que como não temos esses conhecimentos, a gente não ocupa esses espaços. Eu estava olhando há pouco no calendário, assim, por acaso, foi há 21 dias atrás, nós fomos à Câmara Municipal defender a necessidade e a importância de inovação em educação. Então, assim, são processos que existem, são lugares que existem para ser ocupados e que a gente acaba desconhecendo os caminhos. E sim, a gente foi entrando nesse processo com as crianças, porque as crianças fizeram justamente essa pergunta. Tá, tem tinta, tem dinheiro na escola para a gente comprar tinta e pintar salas? Aí a diretora falou, não, não vem verba para isso. Tá, mas o que é verba? Aí foram atrás. O que é a máquina pública? Quais são os poderes? Então, a gente vai conhecer a Câmara de Vereadores. Aí foram, redigiram um documento com as suas necessidades, bateram de frente justamente com a resposta dos vereadores deles não poder destinar verba para compra de tinta, vereadores querendo pagar, né, de outra forma, privada, do seu próprio bolso. E aí eles descobriram que havia as emendas públicas, que são também, faz parte da lei de parceria. Eu acredito que a relação de vocês com a prefeitura está ligada com as leis de parceria, né? Que é, a prefeitura, ela tem uma verba para fazer leis de parcerias com associações de iniciativa civil. Então, assim, dentro dessas leis também existem as emendas, que é dentro da Câmara de Vereadores. E aí as crianças apresentaram, a gente apresentou o projeto, e aí teve alguns recursos ligados, que aí também são essa questão da Câmara de Vereadores destinar, por exemplo, assim. É um processo cansativo, é um processo muito burocrático, mas são recursos.
são recursos. E realmente, assim, eu vou ser bem sincera para vocês, eu tô muito feliz com essa questão de entrar para a legislação do município, porque isso faz com que garanta a permanência. Para quem não nos conhece, nós funcionamos dentro de uma escola pública. Nós somos vem daquela proposta das turmas pilotos. Então, nós somos uma turma, a turma da floresta, dentro de uma escola pública, que funciona com ciclo, sem seriação, mas existe a associação, né? Enfim, eu acho que esse ponto que os meninos trouxeram é muito importante a gente se unir para buscar recursos, porque eu sei o quanto é doloroso. Eu fui voluntária por anos, e é muito doloroso, é muito difícil de manter. Muitas das pessoas não conseguem se unir a nós porque tem que dar conta do trabalho, então não conseguem se unir porque precisa ir atrás do seu sustento. E acaba que grandes projetos vão perdendo força porque perde força humana mesmo, por causa dessa questão do sustento. Então, eu acho que esse é um ponto que nós, quanto grupos, quanto rede de comunidade de aprendizagens, podemos e devemos, em um certo momento, olhar para isso e buscar respostas, tanto no privado quanto no público, sabe? Criar respostas para nós mesmos, para que a gente se fortaleça e crie redes e elos, vamos dizer assim, permanentes de sustentação. Caminhos, compartilhar esses caminhos, porque é uma das principais coisas para poder garantir, né, essa existência. Enfim, gente, me emocionei muito, meninos, rapazes, é lindo o trabalho de vocês, maravilhoso, assim, vocês me encheram de esperança. Vou começar uma nova semana mais feliz e mais esperançosa. Tudo de bom para vocês, viu? Agradeço demais, Luana, sua fala. Conheço o projeto aí também, é claro, acompanho. E tem uma proposta. A gente aqui na Caeté, a gente tem uma política interna que é a seguinte: sempre que a gente passa por um desafio, aquela pessoa que passou por aquele desafio e que fez o caminho árduo de desbravar, de abrir essa trilha, ela registra os pontos, ela cria como se fosse um manual, entende? E isso que você está falando, eu não sei se vocês aí já fizeram, eu acho que pode começar a se tornar um corpo, ganhar corpo, documental mesmo, para instrumentalizar toda a rede. Isso que você disse, às vezes, problema, sustentabilidade financeira, caminhos possíveis, público, sabe? Descrever ponto a ponto, documentalmente, para, por exemplo, essa sua fala, olha, gente, existe isso aqui, querem saber mais? A gente tem um documento que esmiuça os detalhes, coisas que vocês podem investigar na cidade de vocês, e qualquer dúvida, a gente abre uma roda de diálogo. Mas entende, já tendo algo registrado, eu acho que começa a ganhar, assim, um corpo mais denso mesmo, de troca de saberes, de experiência, entre a gente na comunidade. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos dessa rede aqui, é esse fortalecimento mútuo, né? E conhecimento liberta. Então, se a gente institucionaliza, de fato, uma maneira da gente tratar sobre esses desafios, que tipo, eu passei aqui, penei para vencer, por exemplo. Você passou bem que penou. Poxa, se a gente compartilha com todo mundo e a galera não precisa sofrer tanto, já ganha uma rota, uma direção. Ó, toma cuidado com isso aqui, ó, preste atenção ali, ó, ali tem uma portinha que você pode... Entende? Eu acho que a gente vai começar a reflorestar isso de uma forma muito mais orgânica, muito mais para frente, assim. Exatamente isso. Enquanto eu ouvia vocês falando, eu fui tendo justamente esse pensamento e já fui anotando. Cara, eu preciso pegar o número de cada lei, cada brechinha que eu fui encontrando e registrar isso e compartilhar com os meninos. E eu acho que é exatamente isso, Conrado, concordo plenamente. Acho que essa é o caminho e o lugar da gente compartilhar as brechas para onde as plantinhas podem nascer, né?
Pois é, Luana, eu queria agradecer muito, 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 muito por essas suas falas e por essa sua disposição de ajudar nessa relação com a sustentabilidade, porque eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, porque tem sido uma grande dificuldade nossa. Mas é o que a gente falou, né? Com pouco tempo a gente consegue resolver muito pouco. Se a gente se ajudar, a gente resolve bastante coisa. Eu, infelizmente, não vou poder ficar muito mais, porque eu tenho um compromisso, mas eu queria pedir imensamente que vocês entrem em contato com a gente pelo Instagram da Caetec, o Conrado passou o contato ali em cima, o Conrado pode passar meu WhatsApp para quem quiser. Também respondendo um pouco a pergunta da Bianca ali em cima, se a gente tem rodas de conversa online, nós temos alguns espaços de diálogo. Eu gosto de pensar que o Instagram já é um desses espaços, mas nós temos grupos no WhatsApp também, sejam para redes maiores ou redes mais fechadas, de quem está mais interessado em atuar mesmo. E aí a gente pode... Todos os links estão na bio do Instagram, é fácil de achar, e se não achar é só mandar mensagem no Instagram ou pedir para o Conrado, que a gente facilita esse acesso, mas quero muito poder participar dessas conversas e, como comunicador, eu posso facilitar a produção desses manuais para a gente deixar o mais acessível possível. Quero contribuir como for possível. Enfim, é isso. Eu só queria colocar aqui que nas novas construções sociais de aprendizagem e educação, que, né, construímos em rede, nós temos essa organização já também acontecendo. Então, os primeiros sábados do mês são partilhas e assembleia de perguntas. No segundo sábado do mês são compartilhar metodologias, técnicas e construção transformadoras da educação, onde nós compartilhamos as metodologias. Então, se vocês quiserem marcar para compartilhar essa metodologia também, são muito bem-vindos, tá? No terceiro sábado do mês, temos a construção da comunidade de aprendizagem, onde estamos fazendo a matriz axiológica, a carta de princípios, toda a construção de como fazer uma comunidade de aprendizagem. E nos quartos sábados do mês, é justamente o desenvolvimento de projetos da rede, que é o projeto que vocês estão, né, desenvolvendo, compartilhando, construindo. Então, nos outros sábados do mês, nós estamos justamente partilhando aqui em projetos, fazendo essa assembleia e trazendo esse compartilhar de metodologia. Colocar que vocês são muito bem-vindos, o Conrado já repassei para ele também todos os materiais da rede, né? Então, para estarem sempre presentes aqui para a gente construir junto, além de todas as construções propriamente do Caeté e esse mapa também, mas vocês poderiam compartilhar aqui como vocês fazem o mapa, que aí é normalmente no segundo sábado do mês. É só conversar comigo, com o Conrado também, para a gente marcar, e vocês apresentarem a metodologia também. O intuito aqui é justamente esse, que a gente possa compartilhar, construir junto e fazer, de fato, uma rede de humanização e conseguir que os projetos se apoiem, cooperem juntos e consigam se desenvolver. Então, só para confirmar esse ponto também, que muitas vezes o pessoal não sabe disso, né? Então, estou só esclarecendo, tem pessoas novas que chegaram também. O Will, acho que é a primeira vez que está aqui com a gente, mas Will, para você também saber sobre essa construção, tá bom? E a todos vocês. Aí eu gostaria de repassar para o Will e para o Conrado, né, para a gente estar encerrando, ver se tem mais algum ponto, mas é uma alegria vocês construírem junto e estejam sempre presentes aqui, porque nós estamos partilhando diretamente, diariamente, em todo sábado, todas as construções e trazendo essas construções em conjunto e trocas, tá bom? Agradecida. Conrado, Will, vocês gostariam de trazer alguma referência a mais, algum ponto? Eu só vou querer fazer uma fala de encerramento, mas nada demorado. Mas é só agradecer mesmo ao espaço, às contribuições, às perguntas, às dicas. Foi muito gratificante estar aqui conversando com vocês. Foi muito bom ver que o que a gente pensa, o que às vezes nem está tão claro assim para a gente, foi reconhecido nas falas de vocês. Vocês conseguiram perceber nossas intenções e coisas que às vezes só no dia a dia a gente pega pequenos insights, mas trocando aqui deu para ver que a gente está no caminho certo
e está sendo muito bom receber esse feedback de vocês, essa energizada, e eu também vou começar essa semana com o coração mais quentinho e mais potente. Obrigado, gente. E conversem com a gente nas redes, por favor. Quero muito continuar essas conversas, e eu vou participar tanto quanto possível dos encontros. Não sei o quanto eu vou conseguir por causa de coisas de agenda, mas eu tenho certeza que eu vou me inteirar o máximo possível de tudo que for conversado. Gostaria também de agradecer a participação de todo mundo, foi muito bom poder ouvi-los e poder também partilhar um pouquinho dessa nossa trajetória até aqui, né? Um projeto que já não é mais sementinha, já é um broto, e que almeja, quem sabe um dia, se tornar uma grande árvore, né? Que possa ir espalhando e semeando mais ainda toda essa nossa construção que a gente vem fazendo junto, para finalmente reflorestar essa educação que tanto carece. Então, um ótimo sábado a todos, desejo um domingo também de descanso e que a gente possa iniciar uma nova semana energizados. Gratidão. Então, gostaria também de agradecê-los, colocar que estamos juntos, construímos em rede, né? O Conrado já está comigo já há um tempo também, com todos nós da rede, para construir junto e desenvolver realmente um mapa da rede de comunidade de aprendizagem, das novas construções sociais de aprendizagem e educação, que são todos bem-vindos a construir junto. Lembrar que nós somos projetos que cooperam, nós somos projetos que humanizam. Então, vamos juntos, estão todos muito bem convidados e vamos fortalecer esses projetos, que são projetos lindos, e também construir os nossos próprios. Assim, nós podemos nos ajudar também em cada localidade. Por isso, a importância de cada um trazer o projeto, apresentar e mostrar o que está construindo, porque assim a gente consegue se apoiar, assim a gente consegue se ajudar e crescer e desenvolver e até evoluir essa educação que nós amamos, que nós estamos aqui de coração para construir juntos. Parabéns ao Caeté, parabéns educadores Caeté, estejam sempre conosco, vamos construir juntos. Dessa vez nós conseguimos manter rede e conseguimos fazer essa transformação juntos, porque ninguém solta a mão de ninguém. Lembrar da solidariedade nessa construção que o amigo Zé, né, no momento não está aqui, mas traz com muito carinho e de vida de fazermos juntos, né? Então vamos dar essa força aí, unidos, por quê? Pela educação e pelo amor à educação. E amor sempre às crianças, aos jovens, e não só ao futuro, mas o nosso presente também. Agradecida a Conrado, Will, agradecida a todos e a todas. Um grande abraço, estejam sempre aqui e tragam também questões da Caeté para a gente trocar, porque justamente cada projeto traz aqui as questões e nós trocamos aqui para poder avançar, tá bom? Grande abraço, até o nosso... Valeu! Viva! Tchau, pessoal. Gente, Tchau. ótima tarde. Tchau, Incrível. tchau, boa tarde. Foi incrível o dia. Maria Paula, que bom te ver. Obrigada, gente. Beijo, Conrado. Beijo a todos. Beijo. Valeu, gente. Ótima tarde a todo mundo aí. Tchau, tchau, obrigado. Parabéns, lindo. Obrigado, Zizi, valeu. Agradecida, lindo, amigo. Bem mais, vamos mostrar mais coisas do Caeté também. Com certeza. Sigamos juntos, hein? A gente Estamos se fala, juntos. Zizi. Valeu. Beijão. Beijão.